Alô você, como você está? Hoje eu decidi transmitir daqui, ó, do Morro do Cristo, aqui na Barra, Salvador, Bahia. Ali atrás você está vendo o edifício Oceania e o nosso tão famoso Farol da Barra. Na verdade, é um grande forte, o Forte de Santo Antônio da Barra. Hoje eu decidi transmitir aqui por causa de um motivo especial. Você vai descobrir já já. Você lembra de um naufrágio famoso, registrado nos livros, nos jornais e no cinema, aquele naufrágio do navio Titanic? Pois é, o Titanic naufragou no dia 14 de abril de 1912. Ele era o maior transatlântico da sua época, o maior navio de passageiros da sua época. Saiu da Inglaterra, passando pela Escócia e indo em direção a Nova York. Foi a sua primeira viagem e que marcaria a navegação de passageiros no Atlântico Norte. Infelizmente, naquela noite, na noite do dia 14 de abril, o Titanic deu de cara com iceberg, uma grande montanha de gelo naquela região do Atlântico e naufragou. Estavam naquele navio mais de 2.000 pessoas e muitas delas, quase todas, perderam a vida naquilo que se tornou um grande evento. O primeiro evento planejado, sonhado, desejado, era a primeira viagem daquele transatlântico, mas o que marcou para a história foi que aquele maior dos maiores, o Titã, ou Titanic, o Titã, naufragou, tendo encontrado uma grande pedra de gelo à sua frente. É sobre isso que eu gostaria de falar. Nós estamos aqui, como eu lhe disse, em frente ao Oceano Atlântico, na entrada da Baía de Todos os Santos. Se você observar direito, você vai ver aqui na Barra uma certa marola. O que é essa marola? Umas pequenas ondas aí no meio do mar. E se você for um bom observador, ainda vai encontrar algumas boias de sinalização. Dá para ver daí algumas boias marcando o que a gente a princípio não sabe, mas que é marcando a presença do Banco de Areia Santo Antônio. Pois é, no dia 5 de maio de 1668, uma outra embarcação, chamada de Galeão Santíssimo Sacramento, naufragou exatamente ao ir de encontro a este banco de areia. O Galeão Santíssimo Sacramento estava vindo de Portugal à frente de uma esquadra de mais ou menos 50 navios. Ele trazia o governador-geral, o novo governador-geral que tomaria posse aqui em Salvador. João Correia da Silva era o seu nome. Eu brinco com este fato lamentável, dizendo que o seu capitão não estudou direito a geografia da região, não estudou direito a climatologia também daqui da região, porque se ele tivesse estudado um pouquinho mais, talvez tivesse evitado esse fato. Quando eu falo da climatologia, falei recentemente para vocês aqui nesse canal que os meses de abril e maio, o índice pluviométrico em Salvador é muito grande, porque nós estamos exatamente na época do outono. Então, os ventos fortes e a chuva constante nessa região é comum nesta época.
Então, não é uma época feliz, não é uma época furtiva para os navegadores. Segundo, na época 1668, nós não tínhamos um mapa detalhado ainda da entrada da Baía de Todos os Santos. Lembrem que a entrada da Baía de Todos os Santos dava acesso à capital do Brasil. Salvador era a capital do Brasil, a primeira capital. E o Recôncavo Baiano, como eu já expliquei também, era uma região produtora de cana-de-açúcar. Então era uma das regiões mais ricas, mais prósperas do mundo. Apesar disso, eles não tinham ainda um mapa detalhado da entrada da Bahia. Ou seja, onde estão os bancos de areia, onde estão os arrecifes, qual é a profundidade de cada local, qual é o que tem abaixo do espelho de água. Eles não tinham ainda um mapa detalhado. Então, por um erro de cálculo, este navio, o Galeão Santíssimo Sacramento, eu vou falar isso daqui a pouco, a diferença entre as embarcações. Esse galeão, um navio grande, pesado, cheio de canhões, cheio de mercadoria, se estipula que tinha entre 400 e 800 passageiros, nós não temos um número preciso. Esse navio, na tentativa de entrar na Baía de Todos os Santos, pegou o famoso vento sul. O vento sul é aquele que sopra da Bahia para fora. Esse vento sul impediu que o navio entrasse na Baía de Todos os Santos e naufragasse aqui em frente, exatamente onde estamos, entre o bairro da Barra e o bairro de Ondina. Daquelas cerca de 800 pessoas, somente 70 conseguiram sobreviver. Esse fato e outros fatos da nossa história náutica estão narrados ali, no Forte Santo Antônio da Barra, que hoje abriga o Museu Náutico da Bahia. Quando passar a pandemia, quando esses números melhorarem, eu quero lhe convidar a conhecer o nosso farol, mas não conhecer o farol por fora, conhecer o nosso farol por dentro, o Forte Santo Antônio e o Museu Náutico Nacional. Eu lhe prometi há pouco falar sobre as diferenças dos navios. Pelo menos 3 navios marcaram os séculos XV, XVI e XVII. O mais famoso que nós conhecemos é a caravela, né? A caravela era uma embarcação de grande porte e que servia para transportar grande quantidade de mercadoria. Uma embarcação um pouco menor, mas com muita velocidade, com muita capacidade de velocidade, era a nau. Geralmente nós lembramos da nau quando lembramos de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil na nau Capitânia. Muitas pessoas desinformadas fazem uma confusão. Eles dizem assim: Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil na caravela nau Capitânia. E não é verdade. Ou é uma caravela ou é uma nau. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil na nau Capitânia. Continuando essa exposição, vem um terceiro navio que era marcante naquela época. Um navio de grande porte, de grande calado, que significa grande profundidade, né? Um navio que consegue carregar muito peso. E geralmente esse navio também vinha carregado de muitos canhões, porque era um navio que servia para a guerra. Você deve lembrar dele mais ou menos quando você lembra de Piratas do Caribe. O Pérola Negra, o Holandês Voador, o Interceptor, eram navios como galeões, navios preparados para a guerra. Esse Santíssimo Sacramento, ele tinha 42 canhões. Servia exatamente para patrulhar, servia para proteger, servia para dar segurança ao restante da esquadra, que naquela época era formada
de 50 outros navios mercantes. Por que falar disso hoje? Por que falar de um naufrágio na entrada de um dos lugares mais bonitos do Brasil e mais bonitos do mundo? Exatamente porque a nossa vida é breve. Você sabia disso? Você já prestou atenção neste assunto? A vida é breve, ela passa rápido. Alguns vivem poucos dias, ou poucos meses, ou poucos anos. Alguns avançam a mais tenra idade. Mas independente de sua idade, eu gostaria de lhe dizer, a vida é breve, a vida é rápida. Eu estou aqui agora gravando esse vídeo. Você não sabe e eu não sei como estarei no momento que você estiver ouvindo este vídeo, no momento que você estiver assistindo este vídeo e ouvindo essa mensagem. Pensando nisso, eu gostaria de ler para vocês o texto de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para essa cidade ou para aquela outra e passaremos lá um ano, negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Que palavra gloriosa, que palavra marcante, palavra que na verdade eu e você já sabemos que a vida é breve, que a vida é rápida, que a vida é passageira. Mas apesar de sabermos disso, na verdade, nós tentamos fugir dessa verdade. Ninguém quer falar de morte. O coronavírus chegou aí agora e nos estampou na cara aquilo que nós sabíamos. A princípio, se diziam que só os velhos, só os idosos morriam. Depois nós temos visto sucessivas informações de pessoas cada vez mais jovens que são infectadas pelo vírus, que são internadas, algumas delas que desenvolvem uma série de sequelas do Covid e, infelizmente, muitas delas que vêm a óbito. Alguém então diz, Emanuel, num momento desse você decidiu falar de morte? E eu lhe perguntaria, por que não? Se a morte faz parte dessa nossa vida e que nós devemos nos preparar para ela. Mas na verdade, eu não vim falar de morte. Eu vim lhe perguntar, como é que você tem vivido a sua vida? Como é que você tem vivido, o que você tem feito, o que você tem experimentado? Esse texto de Tiago nos mostra primeiro uma realidade. Não existe aqui uma crítica sobre os planos. Não existe aqui uma proibição sobre os planos. Muito pelo contrário, a Bíblia está cheia de outros textos que falam que o homem deve planejar a sua vida. Fazer projetos, fazer planos, estabelecer metas, ter sonhos, isso tudo é bom para mim e para você e para todos os homens. Alguns chegam a dizer que quem não sonha, não vive. Quantas vezes nós estamos sendo desmotivados
a sonhar, a acreditar, a investir, a ter uma perspectiva, a ter uma ambição, a sonhar com um mundo e com uma realidade melhor para nós e para as pessoas que nos cercam. Nesses dias de pandemia, muita gente tem perdido os seus sonhos, tem abandonado os seus sonhos, tem perdido a capacidade de sonhar. Hoje eu gostaria de lhe dizer, não deixe de sonhar. Não abandone os seus sonhos. Não abandone aquilo que você acredita. Não abandone os seus projetos. E se em algum momento você titubeou, se em algum momento você se enfraqueceu, hoje é hora de você se encher de forças e voltar a sonhar. Sonhar é bom. Porém, muitas pessoas vivem apenas de sonhos. E aí vem o segundo ponto. Não viva somente de sonhos. Viva também de investimentos. Transforme os seus sonhos em projetos. Ou seja, não deixe que ele permaneça apenas na sua mente, apenas como uma utopia, um sonho que não pode ser conquistado, que não pode ser realizado. Transforme o seu sonho num projeto, estabeleça assim metas a curto, médio e longo prazo. Determine aí o que você vai fazer para realizar e para conquistar todos os seus sonhos. Se o seu sonho é comprar uma casa própria e você sabe que você vai precisar de uma entrada para comprar essa casa ou de um valor maior para comprá-la à vista, abra uma caderneta de poupança ou faça um outro investimento financeiro, poupe, guarde, faça investimentos para que você possa conquistar aquele sonho. Eu que sou professor e trabalho com alunos o tempo todo, de vez em quando eu pergunto a eles, o que é que vocês querem ser no futuro? Alguém diz, eu quero ser médico, o outro engenheiro, o outro arquiteto, o outro músico, o outro artista. Ninguém quer ser professor de história, viu? Daqui a pouco nós não teremos mais professores no mundo, porque o magistério está sendo cada vez mais esquecido. Mas eu digo sempre aos meus alunos, hoje, você que está no 6º ano, no 8º ano, no 1º ano, na primeira série do ensino médio ou na segunda série, o seu futuro começa hoje, começa agora, nessa aula que você está assistindo, nessa atividade que você está fazendo, nesse trabalho que você está elaborando. Seu futuro começa aqui. Eu preciso saber investir. Eu preciso saber me dedicar. Eu preciso estabelecer o meu objetivo e os meus focos. Isso é transformar os meus sonhos em projetos. A última parte, ou a última lição que eu gosto de tirar desse texto, a primeira é que não é proibido ter sonhos. A segunda é que eu posso transformar esses sonhos em projetos. A terceira é que eu só conseguirei realizar tudo isso se Deus for comigo. Ou seja, só Deus me fará realizar esses sonhos. E aí, isso é magnífico. Saber que ao sonhar e ao elaborar os meus projetos, eu devo chamar Deus, eu devo convidar Deus para estar comigo na elaboração desses projetos, na idealização desses sonhos. Ou seja, Deus quer fazer parte de todos os estágios da minha vida. Algumas pessoas não, elas sonham, elas até fazem os seus projetos e depois colocam Deus no canto da parede e dizem assim, agora o Senhor tem que aprovar, o Senhor tem que abençoar, o Senhor tem que fazer com que esse meu projeto se concretize. Então, não faça isso com Deus, não tente fazer isso com Deus.
traga a Deus para fazer parte com você da elaboração desse projeto, da sua vida profissional, da sua vida pessoal, da sua vida afetiva, da sua vida familiar e da sua vida que é eterna. Para concluir esse pensamento, eu gostaria de lhe dizer aquilo que eu disse lá no início: a vida é breve. É loucura lhe dizer, é sonho lhe dizer, é utopia lhe dizer que todos os seus projetos serão realizados. Não. Na verdade, a maioria dos seus projetos não irão se concretizar. Por quê? Porque a própria vida é seletiva. Muitas das coisas que nós fazemos, investimos, sonhamos, queremos, desejamos, nós não alcançamos, porque a vida não é como a gente quer que ela seja. Ela é simplesmente como é e como Deus nos proporciona que ela seja. Hoje eu peço a Deus que os nossos projetos sejam abençoados, mas na verdade, o que eu quero primeiramente é que Deus me ajude a elaborar projetos conforme a vontade dEle e o querer dEle. Alguns navios irão naufragar. Algumas pessoas irão sobreviver. E nós, se tivermos em Cristo, se estivermos com Deus, teremos a nossa vida abençoada, independente da realização desse ou daquele projeto. Que Deus lhe abençoe, que abençoe a sua família e que lhe oriente na elaboração dos seus projetos e dos seus sonhos, em nome de Jesus.